grande problema esse Supremo Tribunal Federal. Como você luta contra ele? Indicando bons nomes. Quem que foi? Cássio Nunes, o nome do Ciro Nogueira. O Jair Bolsonaro indica Cássio Nunes, o nome de Ciro Nogueira, para o Supremo Tribunal Federal. Quem que ele vai indicar agora? André Mendonça, que é um homem que está pedindo para que Zé Dirceu converta os petistas para votar em André Mendonça. Qual é o dispositivo legal que você instaura para ir contra os arroubos do Supremo Tribunal Federal, já que é praticamente impossível conseguir 57 assinaturas para um processo de impeachment? Uma CPI da Lava Toga. O que esses caras fizeram? Milagre. Não, Eu sou eu não idiota. defendo esse Olha aqui cara. pra minha cara, eu sou idiota, cara. eu acredito que não. Eu sou idiota. Acredito que não. Eu sou idiota, cara. Não parece ser idiota. Então, agora se eu bombardeio as pessoas com esses fatos, isso são fatos. Isso são fatos, eu não estou inventando. E os caras veem o Alan dos Santos protegendo o seu Dias Toffoli, que instaurou isso daí. Um juiz, ele só pode ser escolhido mediante a um sorteio. Dias Toffoli chega com um inquérito e fala: Alexandre de Moraes, é você que vai ser um inquisidor. Aceito. Não existe. Isso é um ato administrativo que precisa ser escrutinado e investigado. Por que nenhum desses caras da Gadolândia, que agora falam de liberdade de expressão e tudo mais... Mas esses caras estão distorcendo toda a Exato. ideia de liberdade de expressão. Exato. Por que um problema? Por que esses também, desgraçados? existe. Por que esses desgraçados nunca mais falaram do nome do Toffoli? Por quê? Porque hoje Dias Toffoli é o maior aliado de Jair Bolsonaro dentro do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, aquele que foi advogado do PT. O André Mendonça, que é a nova vaga que Jair Bolsonaro quer para o Supremo Tribunal Federal, é o cara que escreveu um livro desse tamanho em homenagem a Dias Toffoli. Então você tá tirando com a minha cara, brother? Eu não fumo maconha para ser lesado. Eu entendo o que tá acontecendo. Então, às vezes, quando eu fico puto, cara, é puto com razão. E me dói, bicho, ver pessoas que eu gosto, por exemplo, o meu primo, o charuteiro, não entender isso, cara. Não ver os fatos. Não ver que Jair Bolsonaro traiu tudo aquilo que prometeu fazer. É o maior estelionatário eleitoral que já pisou na presidência da República. E suplantar os fatos da realidade, porque isso impacta na sua gasolina, na sua compra de mercado, no seu gás. Hoje você tem algum dinheiro, mas você não percebe que quando você converte o seu dinheiro para dólar, você não vê que, caramba, eu tô pobre na verdade. Sim, se eu fosse morar nos Estados Unidos, eu não ia ter uma qualidade de vida que nem eu tenho no Brasil. Agora você tem dinheiro, imagina o cara que não O tem. cara mano. que tá fudido. Sim, tá cada vez mais fudido. E eu não esperava isso, cara. Eu não lutei pra isso, brother. Eu lutei pra ter um dólar 3,20, 3,60. A política de baixar artificialmente taxa de juros para afugentar o rentismo, a renda fixa do Brasil, isso é a política do Ciro Gomes, adotada pelo Jair Bolsonaro. Pelo Copom do Jair Bolsonaro. Ciro Gomes mesmo falou isso várias vezes, tá aí a merda que deu, cara. Por quê? Porque você tem uma... Desculpa, eu merda. Você tem uma idolatria... Você tem uma economia brasileira absolutamente atrelada ao dólar nas suas características basilares. A gasolina não é algo basilar? Você precisa de gasolina para sobreviver. Se ela é atrelada ao dólar e você baixa artificialmente a taxa de juros, fazendo que a sua moeda enfraqueça e chegue ao ponto de descontrole de 6,7, que é o ponto de descontrole absoluto, o que você acha que vai acontecer com o país, cara? Fala pra mim. Vai ficar do jeitinho que tá agora. Então, e aí você fala isso pras pessoas, cara, e você fica indignado. E o momento de falar educadamente no meu canal, por um tempo, cessou. E aí você vê nos meus últimos vídeos, eu mais xingando qualquer outra coisa. Porque é revoltante você ver as pessoas não vendo isso, cara. E te imputando, tipo, você queria um carguinho, você queria não sei o que lá. Meu irmão, eu quero porra nenhuma, cara. Eu queria ter um presidente que eu falasse assim, tá vendo esse cara? O melhor presidente que o Brasil já teve. Eu ajudei a colocar ele lá. Olha a vergonha que é um cara desses, cara. O que você acha que o Bolsonaro tinha que fazer para os gados acordarem? Não, ele... Como assim? O Bolsonaro, ele se alimenta da ilusão feita por cima dele. Você vê que até hoje, o cara que mais espalhou emendas discricionárias, ele diz, sou eu que sou combatente, eu sou um espinho no pé da corrupção.
Quando o filho dele já recorreu 10 vezes por causa do caso da rachadinha. Quando os maiores corruptos do Brasil são beneficiados pelas leis que ele mesmo sanciona. Então você acha que o Bolsonaro quer acordar esse povo? Não, mano, ele quer brincar de Messias. Não, eu digo, qual erro ele teria que cometer, entendeu? Porque ele já tipo falou de tanta merda falta que- ele fazer pra galera acordar. Hoje em dia, que nem eu falo no canal, se ele der um tiro na própria mãe, um apoiador bolsonarista vai chegar e vai falar: tem que ver aí se essa véia não mereceu, se essa véia é comunista. Tem que ver se essa véia foi comunista ou não. Porque assim, chegou num ponto, cara, onde a crença das pessoas é tão forte, onde ela baseia de tal forma o próprio convívio, o círculo familiar da pessoa, que o fato não significa nada pra pessoa. E eu no meu canal, lutando desde 2014 para as pessoas cobrar político, cara. Quando o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, a primeira coisa que eu falei na cara dele: cara, você vai ser eu vou ser o primeiro a cobrar. E assim que eu vi que o Aras foi pra PGR, eu falei: não dá mais. Quer dizer que hoje ele é uma marionete do sistema. Era só não negar na realidade, cara. Não tinha como, porque você podia colocar lá um PGR que... Qual político, depois que Augusto Aras foi pra Procuradoria-Geral da República, você que é de casa que não entende isso, só quem pode denunciar um político com foro privilegiado é o Procurador-Geral da República. Ele é o órgão acusador. Qual político, na era Bolsonaro, foi acusado de qualquer corrupção? Os caras estão que nem pinto no lixo, Não, mas cara. é porque acabou a corrupção. Pô, acabou a corrupção. Ó, até ele ri. Então, assim, é triste, cara. Mas, ó, só pra deixar claro, eu não sou nem um pouco bolsonarista. Eu sempre achei que ele é um incompetente, eu acho que ele fala muita merda. O meu ponto aqui maior é que só porque a gente tem... só porque o Bolsonaro é um problema, não quer dizer que a gente não tenha um outro problema também. Mesmo que a gente solucione o problema mas ninguém tá Bolsonaro. falando isso. Não, eu sei que você não está Sim, falando isso. Eu só estou falando, tipo... Pô, ok, Bolsonaro é um problema, mas puta, eu tô muito preocupado com esse outro problema que tá rolando aqui também, entendeu? E eu acho que tem uma galera que é bolsonarista, entendeu? E eles são... E o Bolsonaro usa esse outro problema pra deixar eles gados, entendeu? Porque esse é um problema que existe, você reconhece que existe, eu reconheço que existe, todo mundo reconhece que existe. Bolsonaro reconhece que existe e ele usa esse problema pra alimentar a gadolândia dele. Porque ele fala, tá vendo? Eu sou o único que tá lutando contra o STF, que tá lutando contra a sua liberdade. Entendeu? E que é uma grande mentira. Porque eu sei, é uma grande eu mentira. sei. Porque como você luta pela liberdade das pessoas querendo de uma forma, e ele queria várias vezes. Isso aí tá explícito, não está implícito. Eu não duvido. Ele queria mesmo golpe de Estado. Até pô. pelas falas dele. Ele queria pô. mesmo golpe de Estado. Sim. Ele só não tem condição para isso. Concordo. Tá? Ok? Eu concordo. Então, assim, o que ele quer e o que os mais fanáticos dele querem é isso. Só que isso não é criar liberdade. Pelo contrário, é dar um cheque em branco para um lunático. Então, ninguém está falando que esses outros problemas não existem. Você acha que no meu canal não queria descer o cacete em Gleisi Hoffmann, em Lula, ou mesmo você, quando eu fumo seu baseadinho, eu queria descer o cacete em você, cara. Só que o problema se tornou... não o PT, porque o PT é uma quadrilha desgraçada que hoje vota junto com o Jair Bolsonaro com tudo. Eles votam juntos. Jair Bolsonaro, a base de Jair Bolsonaro e o PT votam juntos. Votaram agora Não, dá pra ver que há uma aliança, agora porque o seguinte, PT só não foi no movimento agora é o pra ir pro seguinte, impeachment. o problema é o seguinte, imagina que tem um moleque ali riscando com o giz na sua parede e tem um cara defecando em cima da sua mesa. Qual o problema que você tenta resolver primeiro? Bolsonaro é o cara que defeca em cima da mesa, cara. Ele tá loucão, mano. Eu sei, eu acho que os Você dois... sabe? Os dois estão defecando na mesa, eu acho. Sim, é verdade. Eu acho é verdade. Eu acho que o problema da STF não é pequeno, não, mano. Lógico que é gigantesco. É gigantesco, mas como eu te falei desde o começo, como é que você resolve? Qual é o instrumento legal? Sem um presidente que é apto, a gente não é difícil resolver. Não, Exatamente. O Congresso Exatamente, também é todo cara. corrompido e tem maior medo do STF, Pronto. porque o STF pode punir eles. Então Os nós dois estão cagando na mesa, vamos tirar o que tá mais perto. Exatamente. O que Então dá pra tirar. você concorda que não é possível ter um STF que não nos envergonhe com uma indicação de Jair Bolsonaro? Sim. Então pronto, cara. Sim. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se quem indica é esse desgraçado? Não, concordo. Como é que eu vou mudar o Supremo Tribunal Federal se um imundo como o Alan dos Santos, entendeu? Quando a gente vai fazer uma CPI da Lava Toga, ele mela pra blindar o Dias Toffoli, que é aliado do mito. Não adianta, cara, chegar Caio Coppola, sumiu, né? Caio Coppola sumiu, depois que levou uma surra, sumiu completamente. Porque ele sabe, bicho, que aquele
pedido de impeachment dele, deu o quê? Deu nada. Só serviu para ele conseguir leads pro Boletim Coppola. Só. Então não adianta você fantasiar, cara. Você só consegue mudar esta grande porcaria que nos envergonha, que é o Supremo Tribunal Federal, se você faz boas indicações e se você utiliza dos instrumentos legais para mudá-lo. Senão não dá, cara. Não dá, senão a gente vira uma guerrilha aqui, certo? Você quer isso? Ninguém quer isso, cara. Ninguém quer isso. Então, eu acho absurdo, cara. O Gilmar Mendes eu acho um absurdo, eu acho um revoltante. Dá vontade de regurgitar quando vejo o Gilmar Mendes e suas decisões. Lewandowski, Alexandre de Moraes, a manobra absurda que eles fizeram para libertar o Lula. A vontade de vomitar. Você vê, não tem justiça nesse país. Como é que você muda isso? O primeiro passo é um presidente que faça boas indicações. Quem Jair Bolsonaro indicou para o Supremo Tribunal Federal? Cássio Nunes, que referendou a suspeição de Sérgio Moro na votação geral de plenário, que possibilitou que o Lula pudesse ser inocentado de todas as acusações e que pudesse também levar por água abaixo toda a Lava Jato. Ele assim, não foi inocentado, ele vai ser julgado de novo. Mas aí que tá, cara, se você tem um juiz suspeito pelo Supremo Tribunal Federal que diz que esse juiz é suspeito, claro, nenhuma... Mas tudo foi anulado. Foi anulado. E aí você tem o Supremo, que é a última corte de um país, dizendo que o Lula é suspeito. E quem referenda isso? O cara que o mito colocou lá. Então você quer mudar o Supremo Tribunal como? Se não cair Jair Bolsonaro, cara, não tem país. É Jair Bolsonaro e Lula na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. Mas ele teria que cair via impeachment, né? Cara, se ele... Porque se ele não cair... Se ele cair via voto, provavelmente quem vai subir é o Lula, né? Tipo... Ele espera isso. Ó, podem escrever aí como eu acertei o lance do Sérgio Moro, lembra? O Sérgio Moro... o Sérgio Moro tá junto com o governo, tá junto com o mito. Que eu falei quantos meses antes? Você falou alguns meses antes, Quantos meses antes? Até 6 meses eu já falava isso antes. Que ele ia cair. Que os caras odeiam ele lá. Né? Odeiam ele. Então, o que acontece? Jair Bolsonaro hoje espera que Luiz Inácio Lula da Silva ganhe as eleições. Ele sabe disso. Ele espera que ele ganhe para que ele possa usar a revolta popular para voltar. Para tentar um golpe de Estado. Ah, para tentar um golpe de Estado. Sim, entendi. Cara. Sim. Caralho. Porque aí